Acho que foi. Então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso evento, mais um evento da LabPsic. Sou a Júlia, sou diretora de secretaria da LabPsic. Convido aos participantes que sentirem a vontade de ligarem as câmeras. E se tiver alguma dúvida, levantar a mão ou, caso não tenha um microfone, pode digitar no chat que eu vou repassando as perguntas. Antes de apresentar as professoras conosco, gostaria de lembrar que para receber a certificação da participação desse evento, tem que entrar pela mesma plataforma que foi feita a inscrição, entrar na página do participante e depois disso vai ter o link de acesso à sala. Então, nosso evento de hoje é a influência do online, clínica e avaliação psicológica. Uma das professoras presentes, então, é a professora Melina Lima, psicóloga formada pela Unicinos, que possui mestrado pela URGS em avaliação psicológica. Atualmente, ela é doutoranda do NECAF, da Unicinos, o Núcleo de Estudos de Casal e Família. Além disso, ela é professora também do curso de Psicologia e Nutrição. Suas áreas principais de trabalho são psicologia cognitiva, avaliação psicológica e neuropsicologia. Passo a palavra para a Agnes para apresentar a próxima professora. Então, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou a Agnes, eu sou a vice-diretora da Liga. Então, eu vou apresentar para vocês a professora doutora Jaqueline de Carvalho Rodrigues, que é psicóloga formada na URGS, né, uma instituição onde ela também realizou o mestrado e doutorado. Ela também realizou pós-graduação em desenvolvimento e personalidade no Instituto de Psicologia na URGS. Ela é professora convidada de cursos de formação e de especialização em neuropsicologia e em avaliação psicológica. Ela atua como profissional clínica e como supervisora nas áreas de avaliação e reabilitação neuropsicológica. E essas áreas de trabalho são a neuropsicologia, a psicologia cognitiva experimental, tratamento e prevenção psicológica. Então, pode falar, Ju. Não, a gente agradece muito a presença de todos. Eu espero que seja mais um evento maravilhoso. E vamos escutar nossas professoras, então, que vai ser ótimo. Quer começar, Melina? Eu começo? Não. Eu acho que a gente pode seguir como nós combinamos, já que pode começar. Tá. Eu achei que na nossa combinação tu começava, mas tudo bem? Ah, então, é? boa tarde a todos, pessoal. Então me perdi aqui. Capaz, não tem problema. Eu posso ir falando. Então, boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje, né, sobre um tema que é bem relevante na área de avaliação e de psicoterapia, né, nos atendimentos online, que acabaram, assim, temas dando um boom nesse momento agora, né, da pandemia, que a gente sabe que, na verdade, desde o ano 2000 lá, o Conselho Federal de Psicologia já foi, como é que se diz assim, não sei se liberando, mas autorizando, na verdade, né, os psicólogos a fazerem atendimentos nessa modalidade remota e, claro, descrevendo, né, algumas recomendações, alguns cuidados que a gente tem que ter, né, que é o que eu e a Melina vamos conversar um pouquinho com vocês hoje. A gente não pensou, assim, em mostrar slides nem nada, a gente pensou em fazer um bate-papo com todo mundo. Então, quem quiser ir interrompendo, né, e falando alguma experiência com a gente, pode ir nos interrompendo, que não tem problema nenhum. Pode levantar a mãozinha ou escrever aqui no chat. Quem é meu aluno sabe que eu adoro um chat, então eu sou bem ativa ali, né? Podem ir comentando. E aí, eu e a Melina, a gente se dividiu da seguinte forma: eu vou falar um pouquinho mais da avaliação nessa modalidade remota, né, da avaliação psicológica neste formato, e a Melina vai falar um pouquinho mais dos atendimentos psicoterapêuticos, as intervenções nessa modalidade remota, tá? Então, quem tiver, assim, uma perguntinha sobre intervenção, espera a Melina lá falar, né? Quem já tiver uma perguntinha de avaliação, pode já ir adiantando, perguntando aí para mim, tá? Mas a gente vai fazer tipo um jogral. Eu falo um pouquinho, a Melina fala outro pouquinho, para tornar bem dinâmico esse horário das 18 horas, que tá todo mundo já com o seu cafezinho na mão, certo?
E por isso o formato de interação, né, já que assim, né, a gente evitou trazer slides, né, enfim, para a gente conseguir se manter conectado nesse momento aí, né, de muitas vezes respiro, né, e muita gente recuperando fôlego para seguir para a aula da noite, né. Mas, como a Jaque disse, a gente vai falar, então, como um jogral aqui. Vocês viram que eu já me perdi no jogral, né, mas tudo bem. Mas não tem problema. Tá organizado. Mas queria, então, dar boa noite a todos, né? Muita satisfação acompanhar vocês nesse momento, acho que é, né, mais um evento degustação, assim, da Liga, né? Eu acho que a gente também está na expectativa das aulas, assim, né, posteriormente. Eu acho que isso também vai ser algo muito interessante. Então, nesse formato degustação, a gente organizou para trazer coisas leves, assim, né? Porque é um assunto que eu comentei com a Jaque, assim, da gente ficar um pouco, assim, com receio. Ai, será que a gente não está falando do que já se sabe, enfim, né? Mas como a ideia é bate-papo, nós vamos tentar trazer também alguns exemplos práticos, né? Trazer alguns, né, relatos das experiências que a gente tem para deixar o evento assim mais leve também, tá? Porém, eu acho que antes de começar, né, já que a gente tem que retomar e relembrar que toda a prática, tanto na avaliação quanto na clínica, ela é regulamentada, né? Nesse formato online também não é diferente. E como a Jaque falou, a partir de 2000, então, é que o Conselho Federal começou a se debruçar sobre a análise da aplicabilidade do formato online, então, na clínica, né? Enfim. Até 2018, a gente tinha uma resolução que ela foi divulgada em 2012, que acabava, então, orientando a prática profissional baseada na prática online, porém, ela era bastante restrita ainda na época ao formato de pesquisa. Então, a gente via, inclusive, no PPG, no qual a gente estava vinculada lá na URGS, a gente via os colegas pesquisando sobre a prática da terapia online, se era efetiva, se tinha eficácia, acompanhando processos de tratamento. Então, a gente via isso já sendo falado há muito tempo, porém, não era algo vinculado, né, à nossa realidade. E em 2018, o cenário mudou, porque entrou em vigor uma nova resolução, a 11, né, 11ª de 2018, orientando, então, os atendimentos a partir de todas as tecnologias de informação e comunicação, não só os atendimentos síncronos, né, mas também os assíncronos. Elas, então, né, essas orientações, elas tiveram aí artigos importantes sendo definidos. Por quê? O atendimento de urgência, emergência, casos graves, todos eles deveriam ser feitos, né? A orientação era de forma presencial. Assim como todos aqueles, né, vinculados a uma situação de violência, então pessoas com extrema vulnerabilidade também deveriam ser atendidas presencialmente, era essa a orientação. Assim como em 2018 também se orientou a prática da avaliação online, muito restrita ainda por conta dos instrumentos, a Jaque vai falar isso mais adiante também, como que está esse cenário agora. E também, né, mais voltada à orientação para prática de seleção de pessoal. Então, a gente via isso acontecendo com mais frequência, diferente do cenário atual. Mas eu acho legal a gente fazer esse resgate, até para a gente pensar, depois, na hora de conversar, assim, qual é o cenário futuro e o que a gente pode pensar, visto essas mudanças que já aconteceram aí, né? Olha, vou guardar os presentes. Deixa eu seguir aqui, então. Agora eu fiquei curiosa. Né? A gente fica curiosa quando escapa um áudio. Mas tranquilo, acontece. Coisas do online, né? Muito bem. Bom, então,
até 2018 eram essas, de forma geral, essas diretrizes que a gente tinha que atender e olhar, e também, claro, todas as orientações que estão lá no nosso código de ética, isso nada muda, né? Tanto é que as resoluções fazem muita indicação a respeito dele. Em 2020, então, quando entramos, né, uma pandemia aí imposta pelo Covid-19, a gente viu que esse cenário teve que mudar. Já lá em 2018, era obrigatório um cadastro, então todo e qualquer psicólogo que desejasse atender online, fazer uma seleção de pessoal da maneira online, deveria ter um cadastro numa plataforma que se chama EPSI. Essa resolução de 2018 já orientava, e em 2020, chegando a pandemia, entra em vigor uma outra resolução, que é a 4 de 2020, indicando, então, algumas questões para esse momento aí emergencial que a gente vive. Ainda estamos em pandemia, né? Para surpresa de muitos, porque, né, a gente vê assim que talvez a gente tenha que avisar algumas pessoas que ainda estamos, né, em pandemia. Então, a resolução que temos atualmente vigente, regulamentando a prática de atendimentos através das TICs, né, as tecnologias da informação e comunicação, é a 4 de 2020. Então, o que que acontece, né? Só para a gente ter uma ideia dessa questão, assim, de quanto que os psicólogos, né, precisaram se atualizar, como a Jaque disse, né, se transformar aí num profissional mais high-tech, né? Só para a gente ter uma ideia, assim, até de 2018, quando foi lançada a resolução lá que orientava a prática, né, e não mais tão vinculada à pesquisa, até fevereiro de 2020, em média aí tinham 30 mil psicólogos cadastrados lá na plataforma EPSI. Porém, chegando a pandemia, só no mês de março de 2020, mais de 32 mil psicólogos novos foram registrados na plataforma. Então, a gente viu, assim, que todo mundo naquele momento, como a Jaque disse, né, se viu obrigado a se atualizar e dar conta do atendimento nesse formato, visto que as pessoas precisavam, né, continuar trabalhando e os pacientes sendo atendidos, enfim. Claro que, nesse momento, foi um desafio muito grande, assim, até agora, como a gente já está mais habituado, é até difícil fazer essa retrospectiva, assim, né, porque isso que a gente via, assim, na prática. Quais eram os contatos que a gente tinha? Ah, aquelas situações emergenciais. Trocou de cidade, foi viajar. Então, a gente tinha, né, a proximidade com esse tipo de atendimento, mas não transformar todos os teus atendimentos nesse formato, né? E o que aconteceu, então, com essas indicações naqueles artigos referentes ao tipo de atendimento que a gente pode prestar agora? Lá em 2018, então, como eu disse, as situações de emergência, vulnerabilidade, né, violência, não poderiam. Nesse formato agora, a partir dessa resolução de 2020, lá de abril, todos os casos, inclusive esses de situação de emergência, desastres e violência, podem ser atendidos no formato online, né? Claro que sempre observando as questões éticas, né? E de orientação para cada patologia, enfim. A gente vai discutir um pouco mais sobre os desafios a respeito disso, inclusive depois, tá? Mas o que acontece? Isso foi, então, lá em abril. Com o passar do tempo, o CFP, né, o nosso Conselho Federal, ele foi obrigado também a lançar uma recomendação no caso de crianças, indicando que crianças menores de... recomendando, daí é uma recomendação, não tá lá na resolução, enfim, recomendando que crianças menores de 12 anos não fossem atendidas nesse formato, tá? Uma recomendação. Depois eu vou falar de algumas experiências que a gente teve com crianças menores e em qual contexto, em qual situação a gente fez isso, tá?
Mas, enfim, era uma recomendação, e é a recomendação que se tem, porque a partir do momento que essa resolução foi sendo colocada em prática, algumas cartilhas, alguns guias de orientação também foram sendo elaborados, e essa informação, então, foi sendo vinculada nesses materiais que o Conselho foi produzindo, né? E com relação à avaliação, essa orientação já tinha lá em 2018, que a gente só pode, então, utilizar na avaliação psicológica online os testes que estão aptos, né, e liberados através do sistema SATEPS para tal fim, né, para a avaliação. Mas aí eu vou deixar a Jaque falar, então, um pouco sobre a avaliação e o desafio aí nessa questão dos testes no online. Obrigada, Melina, fez um bom resumo aí para nós das resoluções, e para quem quiser saber um pouquinho mais, eu deixei elas aqui no chat para vocês acessarem, tá? Uma coisa importante quando a gente está estudando psicologia, a gente pretende ser psicólogo, é entrar lá no site do Conselho Federal de Psicologia, botar ele lá na tua barra de favoritos, porque todo mês a gente está saindo coisas novas e as resoluções elas estão sempre sendo modificadas, conforme também vão acontecendo mudanças na sociedade, né? Ninguém esperava uma pandemia, certo? Nenhuma cartomante, a cartomante vocês falou que ia ter uma pandemia em 2020? Não, né? Então, é difícil prever o que vai acontecer. E o próprio Conselho não sabe como que, quando começou a lançar essas resoluções, eles não sabiam como iam ser esses atendimentos, né? Então, muita coisa ainda é experimental. E na área da avaliação psicológica, então, nem se fala, assim. A primeira coisa que, quando a gente vai fazer a avaliação psicológica nessa modalidade remota, a primeira coisa que a gente tem que considerar qual é a real necessidade dessa avaliação. Essa avaliação realmente é necessária neste momento ou ela pode esperar um pouquinho, né? Isso foi até uma questão que, quando começou a pandemia, que até alguns pacientes, assim, me procuraram, né? Já que eu preciso fazer uma avaliação e tal. Olha, vamos esperar alguns meses, até porque eu não sabia quantos meses ia durar uma pandemia, eu não sabia que uma pandemia poderia durar anos, né? Então, era tudo muito novo para todo mundo. Então, a gente foi adiando algumas coisas e, claro, chegou no momento que, por exemplo, avaliações no contexto jurídico, essas avaliações compulsórias, elas não podiam parar, né? Elas tinham uma continuidade, uma necessidade real ali. Então, o Conselho também reviu a sua resolução lá de 2018, prevendo isso, né, que algumas questões, assim, do profissional iria acontecer independente de pandemia ou não. Então, por isso que também regulamentou e deu algumas orientações sobre as práticas. Depois eu compartilho com vocês ali no chat as cartilhas de orientações, tá? Mas primeiro a gente tem que ver, assim, qual é a necessidade dessa avaliação, ela é real neste momento, ela pode ser adiada, né? As características da pessoa que vai ser, que seria o paciente que precisa dessa avaliação, como a Melina falou ali, né, na questão de crianças, é difícil fazer uma avaliação psicológica na modalidade remota com criança. Senta a criança na frente do computador, gente. Vocês adultos não ficam muito tempo sentados na frente do computador olhando para o que a gente está falando, né, e olhando para a gente durante a aula. Imagine uma criança ficar durante uma consulta de avaliação psicológica, dura em média uns 50 minutos. Põe uma criança ficar sentada 50 minutos conversando com alguém pelo computador. Ela não fica, né? Então, já não é recomendado. Pessoas que não têm familiaridade com tecnologia também, né? Então, essas características, elas têm que ser consideradas. E tem que ver qual é o benefício. A pessoa vai ter um benefício fazendo uma avaliação nessa modalidade remota? Sim, vai ter. Bom, então é algo a ser considerado. Não, talvez fazer uma avaliação na modalidade remota não seja vantajoso para esse caso. Bom, então espera ou orienta a pessoa a buscar uma avaliação presencial, né? Então, a gente sempre tem que considerar esses aspectos. Outra coisa, a partir da demanda da avaliação e da entrevista, a gente já sabe mais ou menos, né, o que tem que ser avaliado. E aí, a gente, às vezes, tem que usar testes, instrumentos. Será que a gente tem teste para avaliar a demanda da pessoa nesta modalidade online, né, nesse formato remoto? Se vocês forem entrar lá no site do Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos, lá no SATEPS, né, que é, então, o órgão dentro lá do Conselho Federal de Psicologia,
que regulamenta a qualidade dos testes. Se vocês entrarem lá hoje, vocês vão encontrar 15 testes que podem ser utilizados nessa modalidade remota, que é assim, tu faz uma videochamada com o teu paciente, essa videochamada, então, ela geralmente, tu manda um link do teste para ele, e aí tu acompanha ele ali durante o teste. Ou, se ele tem condições de responder sozinho, ele recebe um link no e-mail dele, que ele entra e responde o teste sozinho. E aí, se vocês entrarem lá no SATEPSE, vocês vão ver que tem testes de inteligência desta forma, de reconhecimento de memória, de personalidade e alguns na área organizacional, de interesses, motivações. Então, basicamente, são esses, tá? Não tem testes válidos para criança nessa modalidade online. Imagina fazer uma hora do jogo diagnóstico na modalidade online. Não dá, então tem esses limitantes, né? A gente ainda tem poucos instrumentos. Mas a pandemia, ela impulsionou os pesquisadores da área da avaliação psicológica a pesquisarem mais sobre os testes. Então, tem muitos instrumentos que estão em análise para ver o SATEPSE analisar lá, né? Então, é uma comissão de psicólogos, pesquisadores da área da avaliação psicológica, que analisam esses instrumentos. Vocês lembram lá da aula de PAP 1, os conceitos de validade, fidedignidade, né? Então, eles vão analisar lá se o instrumento é válido, é fidedigno, e aí eles vão ver lá os estudos psicométricos que foram feitos, para ver se ele é adequado e liberar para uso dos psicólogos. Mas assim, gente, quando começou a pandemia, só tinha 6. Esse ano já tem 15, então o pessoal está evoluindo, né, na pesquisa. E a pesquisa está acontecendo assim, a todo vapor, né? Só que a gente precisa de dinheiro para pesquisa, né? Então, nessa primeira entrevista que o psicólogo faz, é importante ele entender a demanda da avaliação, né? E a partir disso, assim, fazer combinações com o paciente. Que combinações vocês têm que fazer? Combinar com ele que ele tem que estar num ambiente sigiloso, né? Uma combinação que eu sempre faço com os pacientes é, de preferência, usar fones de ouvido e não usar o áudio, né, do computador. Vocês, profissionais psicólogos, né, tem que ter um bom computador, não dá para fazer atendimento pelo celular, até dá para psicoterapia, mas para avaliação psicológica, isso limita para vocês a aplicação de teste, compartilhamento de tela, acompanhar, por exemplo, o paciente respondendo um instrumento. O ideal é o psicólogo ter um bom computador, e um computador de preferência que só ele tem acesso, ou que os materiais de avaliação psicológica tenham uma senha de acesso, para que, por exemplo, se rouba o computador de vocês, infelizmente isso acontece, né, gente, no Brasil, pelo menos não vão ter acesso aos dados, aos registros dos pacientes de vocês, tá? É um detalhe que às vezes a gente não pensa, mas isso faz diferença, né? Tem toda a questão do sigilo. E o paciente tem que estar num ambiente que ele não seja interrompido. Então, assim, ó, se vocês estão... Eu estava conversando semana passada com o pessoal que fez a avaliação de uma criança, e que a criança morava com a mãe num JK. E aí o JK não tinha, assim, separação entre quarto, sala, cozinha, né? Só tinha separação do banheiro. E aí, o que eu falei pro pessoal? Ó, recomenda a criança ir pro banheiro para poder falar com ela, né? Eles iam fazer só entrevista. Recomendo ele ir pro banheiro, porque ele precisa do ambiente sigiloso. Ou manda a mãe dar uma volta, né? Mas também tem a questão da segurança de deixar a criança sozinha. Então, essa primeira entrevista tem que ver se é cabível realmente fazer uma entrevista nessa modalidade e se é cabível fazer uma avaliação psicológica nessa modalidade. Como a pandemia, agora muitos serviços estão sendo mais flexibilizados, o pessoal está fazendo avaliações híbridas. O que é isso? É tu poder fazer parte online, parte presencial, que é o que eu tenho feito atualmente durante a pandemia, assim. Às vezes a entrevista inicial para ver a demanda, ver qual é, né, o que tem que ser feito. Eu paro ali para fazer o presencial, mas quando tem algum teste que não tem, quer dizer, online, e quando tem algum teste que eu preciso fazer presencial, daí eu chamo o paciente para ir ao consultório para aplicar o teste. Por exemplo, testes de inteligência que vocês estão estudando aí, o VISC, o VAIS, não tem como a gente aplicar remoto, né? Então, eles vão lá no consultório responder.
E aí outros que são, né, que tem daí, por exemplo, esses testes que eu falei para vocês, tem do SATEPS o link que tu manda para o paciente, esse a gente pode fazer as consultas online. Então tem essa modalidade assim, né? Então é importante isso assim, vocês terem um computador que vocês possam fazer essas aplicações, cuidar os sigilos, a fone, né? Ter uma boa conexão com a internet, de preferência uma conexão cabeada, não depender do Wi-Fi, né? Não sei como é que é o Wi-Fi de vocês aqui, eu brinco que em Canoas não pode chover, né? E tem essas questões, às vezes, de interrupções, então a gente tem que cuidar, né? Congela a imagem da gente, né? Então tem todas essas limitações, assim, na avaliação online, tá? Vou falar um pouquinho das desvantagens, depois vou falar das vantagens para terminar bem, né, gente? Para terminar bonito. Mas desvantagens, tem essa limitação dos instrumentos, tá? A gente tem poucos instrumentos aprovados ali pelo SATEPS, e aí a gente não consegue, às vezes, fazer uma avaliação aprofundada só online, sabe? Fazer todo online. Eu tenho pacientes, às vezes, que me procuram que está morando em outro país e quer fazer a avaliação toda online. Mas tem uma limitação. Só que essa limitação, ela tem que estar escrita lá no laudo, lá no documento que esse paciente vai receber, né? E aí eu descrevo que foi feito nessa modalidade online, descrevo que tem limitação, algumas limitações. A maior limitação que eu vejo na prática, assim, fazendo essas avaliações, é que eu perco a linguagem não verbal. Sabe aquilo que vocês não aguentam mais ouvir falar? A subjetividade. Às vezes a gente perde isso, sabe, no online, assim, porque tem alguns, por exemplo, comportamentos que a gente observa, tipo, a pessoa se movimenta muito na cadeira, a pessoa se levanta muito. E recentemente aconteceu comigo, de uma paciente, eu fiz a entrevista dela online, e aí depois fiz a entrevista com o filho dela, e o filho dela me falou assim, é que ela tem muitos tiques. Eu, como assim? Eu não observei nenhum tique, né? Eu falei com ela quase 1 hora e não vi nenhum tique. E aí eu tinha que fazer alguns testes presenciais, aí ela foi no consultório, aí eu vi os tiques. Então, se eu fizesse avaliação só online, eu não ia conseguir ver os tiques, sabe? Assim como aconteceu o contrário. Tinha um paciente que tinha um tique com movimento labial e com máscara eu não via no presencial, né? E aí, quando eu fui conversar com ele no online, aí eu vi aqueles movimentos labiais. Então, tem essas diferenças, assim, né? Então, a gente perde um pouco da linguagem não verbal, desses movimentos, quando tu faz uma pergunta, esse tempo, às vezes, que ele demora para responder, isso a gente perde, né? E outra coisa que eu observo também, que às vezes as pessoas têm uma dificuldade de compreender, às vezes, a instrução do teste, tem uma dificuldade de compreender o que é para ela fazer na avaliação, o que tu está pedindo para ela, né? E isso pode prejudicar o resultado dos testes, não porque ela não tem uma capacidade de responder aquele teste, mas porque no online teve essa dificuldade de compreensão, né? Então, isso a gente perde um pouco, né? Tem a questão, algumas pesquisas mostram também, gente, que nessas avaliações compulsórias, que é, por exemplo, porte de arma, tá? O paciente, ele pode não cooperar com o processo avaliativo, porque ele quer passar, e ele corre o risco de não passar, né? Então, ele pode manipular, alterar, querer buscar respostas na internet enquanto está falando contigo, sabe? Coisas que no presencial já não faria, né? Tipo colar, sabe? Né? Aquilo que vocês, às vezes, estão com uma aba, deixa eu pesquisar isso no Google, o paciente com avaliações compulsórias tem isso. Então, nestes casos, a avaliação remota não é recomendada também, né? Nessas avaliações compulsórias. CNH também, né? Não é recomendado, né? A avaliação com criança e adolescente acontece também de, às vezes, os pais quererem interferir. Eu rio de nervoso, assim, né? Porque que já aconteceu comigo. Eu pedi para a criança ela fazer uma atividade, que aí a criança, mas eu não sei, não lembro como faz. E eu vi a mãe do lado, tu sabe sim, é tal coisa, e dá a resposta, sabe? E aí, poxa vida, tu quer a criança responda e não a mãe, né? Então, os pais, às vezes, querem dar uma ajudinha, né? Gente, super entendo eles, assim. Aí eles, não, mas ela sabe, é tal resposta, sabe? Então, tem esses fatores, às vezes os pais se querem dar uma ajudinha ali, né?
Mas quais são as vantagens? Vamos pensar as vantagens, que eu estou vendo várias, assim, eu sou uma pessoa bem otimista com a avaliação online. Eu tenho alguns testes que são vendidos por editoras que são de lápis e papel, que agora eu estou fazendo a pesquisa de equivalência para ver se eles podem ser aplicados nesse formato online. Então, assim, ó, a gente não pode pegar um teste que é de lápis e papel e eu gostei do chat irônico. O que é Google? A gente não pode pegar um teste de lápis e papel e fazer uma entrevista online, porque vocês estão mudando a padronização do teste. Cada teste tem quando vocês compram um manual de um teste, ele vai estar lá as orientações de aplicação, tá? E essas orientações são orientações para aplicações presenciais. E aí a gente não pode garantir que tu vai encontrar o mesmo resultado aplicando de forma online com um teste que foi testado na modalidade presencial. Então, é isso que os pesquisadores estão fazendo atualmente. Eles estão vendo a equivalência dos testes. Eu conheço um teste, por exemplo, alguns de personalidade, que eles viram que é equivalente. Por exemplo, eu dou para vocês um formulário para vocês responderem itens, e aí vai dar resultados das características de personalidade de vocês. Esse teste, se eu aplicasse na modalidade online, vocês responderiam a mesma coisa que vocês responderiam no papel, vocês marcariam as mesmas respostas no Google Forms, por exemplo, no formulário. Então, aí se viu que esse teste tem equivalência de respostas, e aí quando tem equivalência de respostas, eles põem lá no SATEP, se vocês vão ver que ele está aprovado para ser aplicado das duas formas, tanto presencial quanto na modalidade remota online, tá? Só que tem testes, por exemplo, os testes de atenção que o pessoal tem testado. Como é que é o teste de atenção presencial? Vocês já fizeram autoescola aí, não tiveram que fazer um testezinho de cancelamento, o AC, que é uns triângulozinhos que tem que encontrar, né? Acho que todo mundo aí já deve ter feito o AC, que tu tem que ver triângulos e ir marcando. E aí eles fizeram esse mesmo teste, só que no computador. Tu tem que ir clicando com o teclado não, com o mouse. Tu tem que ir com o mouse clicando em todos os triângulozinhos que tu vê. E aí eles viram que a gente é mais lento com o mouse do que com o lápis, óbvio, né? A gente usa lápis todo dia. Não sei se é a nova geração, tá? Mas a minha geração vai melhor nesse teste quando é com lápis do que quando é com o computador. Então eles viram que não dá para fazer equivalência de normas. Então uma coisa é o teste quando é aplicado em papel e outra coisa é o teste quando é aplicado no computador. Então, a gente precisa sempre assegurar que o teste que a gente está usando na modalidade online possa ser utilizado desta forma, tá? Vamos pensar também, assim, ó, que ampliou, né, gente? A gente diz que rompeu as fronteiras da avaliação psicológica, essa modalidade online, e a gente ter esses testes online, né? Então, a gente atualmente avalia pacientes que estão em outros países, pacientes que estão em outras cidades. Então, independe, né, da região. E outra coisa que eu já observei que é legal, eu às vezes consigo ver o contexto onde o paciente vive, né? Tem criança que mostra assim, olha aqui a minha casa, o meu quarto, tia, tu viu que tem tal coisa? Daí tu já vê se a criança tem um quarto só para ela, se ela divide o quarto com alguém, se ela, né, dorme ainda com os pais, como que é o contexto dela. Então é legal que tu vê o paciente no contexto dele. Tem uma pesquisa que mostrou também que os adolescentes, eles se sentem mais à vontade e são mais honestos nas respostas quando é online, porque daí eles estão num ambiente familiar para eles, do que quando é no consultório, que eles ficam às vezes mais reprimidos, né? Então tem essas diferenças, assim, às vezes a pessoa está mais à vontade, aí está em casa, ela esquece que está conversando com um psicólogo e fala o que vem na cabeça, né? Muitos pacientes adoram não precisar ir até o consultório, não gastar gasolina, né, gente, que tá R$7 o litro, não precisa pagar estacionamento, não precisa enfrentar o trânsito. Então, eles veem isso como vantagem também. O profissional pode viver só disso e não precisa alugar uma sala, não precisa ter custos com consultório. Não sei se vocês já pensaram sobre isso, que vocês podem fazer o consultório na sala de vocês aí, né? E os testes que são usados de forma remota, eles são mais fáceis porque eles têm correção informatizada. Amamos correção informatizada, né? Porque tu aplica o teste, ele já sai o resultado ali para ti, tu já leu o relatório resumido do paciente. Então, tem essas vantagens, tem facilitado bastante o trabalho do psicólogo, essas avaliações online, tá bem? Eu vou passar, então, uma vez para a Melina, que tem algumas coisas ali que são semelhantes também ao que eu falei, e aí depois eu retomo alguns pontos que eu
passei por cima, tá? A Júlia tem um comentário? Pode ir antes. Pergunta, já que ninguém fez, eu vou puxar. Em relação aos testes, prof, porque tem uma certa quantidade de testes que tem que ir respondendo, né? E um certo limite, assim, de tempo. O online mudou um pouco isso, porque pela questão da atenção, né? De aguentar ficar na frente da tela. Teve alguma modificação nesse sentido, assim, também? Sim, ótima pergunta, Júlia. Quanto tempo a gente consegue ficar olhando para a tela sem se distrair com nada? Quanto tempo vocês acham que a gente consegue? No presencial, a gente consegue 15 minutos. No online, eu acho que é uns 5, gente. Eu até vou ler as pesquisas como é que estão agora. Então, isso é ruim também. As pessoas têm mais fadiga. E aí, às vezes, a gente não consegue fazer 50 minutos de consulta, sabe? Tem que fazer uma consulta menor. Eu tenho feito consultas de 45 minutos e alternando testes com entrevistas pontuais, assim, que também não mobilize eles, que influenciam no resultado do teste, né? Mas tem isso também. Eu vou seguir nas vantagens, então, mas agora numa perspectiva mais clínica. Claro que não distanciando da avaliação, né? Porque ela segue importante para a clínica também, né? Quem quer trabalhar na clínica não pode deixar de saber avaliar, inclusive, né? Todas as funções mentais, enfim, para daí a gente pensar nas hipóteses, né? Mesmo se aquele sujeito precisa ou não fazer uma avaliação, né? Sistematizada, assim como a Jaque vinha falando. Então, eu vou seguir nas vantagens. Depois eu vou falar das desvantagens, mas deixando assim com um ar de desafios, sabe? Coisas que a gente precisa ainda pensar mais, que ainda não está dado. Visto aquilo que a Jaque comentou antes, assim, né? Que muito ainda está se construindo. Olha o volume de testes que a gente tem e não tinha antes, né? Então, a cada semana que tu entra, uma nova tarefa é disponibilizada online, né? Dos autores estarem fazendo agora esse esforço, né? De tentar fazer as equiparações. Quando a gente pensa na clínica, a gente tem diversas vantagens. Entre elas, né? Dentre elas, o acesso mais facilitado, que foi o que a Jaque comentou, assim, né? Esse deslocamento. Então, muitos indivíduos, assim, que perdiam muitas vezes 30, 40 minutos de deslocamento, saindo do seu trabalho e indo até o consultório, a gente vê que isso não, né, não acontece mais, sendo algo que facilita a pessoa ou tá em home office também trabalhando e já conecta a chamada para o atendimento, assim como, né, as pessoas podendo fazer no conforto da sua casa. Então, a gente tem esse acesso facilitado, tem essa questão de custos que gera sair de casa, ir até um consultório, né? E o acesso fica mais democrático. E quando eu digo democrático, isso é real, né? Eu sei, não é poliana aqui, assim, achar que todo mundo tem uma boa internet para fazer um acompanhamento psicoterapêutico, né? Porém, tem experiências muito satisfatórias com públicos de sujeitos que estão numa condição socioeconômica muito desfavorecida. Porque hoje a gente sabe que popularizou o consumo da internet, inclusive, né, através do celular. Então, o que a gente vê hoje? E daí eu vou trazer um pouco da experiência lá do PAS também, né? Que eu acho que é legal, pensando com quem a gente está falando aqui, que são alunos da graduação, estudantes, né, ou recém-formados, pensando aí nessa questão da aplicabilidade da terapia online, no caso, né? Então, no PAS, a gente também transportou todos os atendimentos para a modalidade online. E o nosso público de atendimento são pessoas numa condição socioeconômica menos favorecida. E a grande maioria dos pacientes seguiu em atendimento. E outra experiência que eu pude acompanhar de perto foi na residência multiprofissional com uma aluna que continuou e implantou atendimentos de oficinas em 2 CAPs, em Porto Alegre. Então, a gente vê, assim, muitas vezes por preconceito nosso, e foi isso, assim, né, no relato final que ela traz, assim, a gente parte de um preconceito, muitas vezes, pela nossa condição, achando que pessoas com uma condição socioeconômica menos favorecida não vai ter recurso de acessar.
Então, a gente sabe. Então, quando eu digo que uma vantagem é um acesso mais democrático da psicoterapia aí na população, é isso que eu falo. Assim. Eu acho que muita gente passou a acessar essa modalidade de atendimento na pandemia e muita gente que antes não se beneficiava está hoje sim se beneficiando, né? Quando a gente pensa nos adolescentes, eu ia falar isso, né, que a Jaque falou, assim, dessa disponibilidade dos né, não se fala nativos mais em tecnologia, mas de pessoas que já nasceram inseridas nesse contexto, elas se sentem mais à vontade, inclusive no momento da terapia, para falar a respeito de suas questões. Claro que a gente vai falar, né, agora com relação aos contextos, e daí a gente pensa aí nos desafios depois. Mas na questão dos adolescentes também, e antes eu falei das entrevistas iniciais que a gente precisa fazer mesmo no atendimento de terapia, a gente consegue nessa modalidade online ter acesso a diferentes informantes que talvez a gente não teria no presencial. Se a gente ficaria, né, num atendimento restrito ao presencial, eu não teria condições de ouvir, talvez, os dois cuidadores, pai, mãe, né, avó, avô. Assim, eu consigo fazer uma chamada e conectar mais informantes a respeito daquela criança ou daquele adolescente. Assim como a escola, né? Eu consigo ter esse acesso mais facilitado. Então, uma super vantagem que a gente está encontrando agora na prática, além da oportunidade de ter aí reuniões de rede, pensando num contexto de saúde mental pública. A gente viu que na pandemia, as reuniões de rede ou de micro-rede, que a gente às vezes demorava para agendar com a escola, com o CAPS, com o CREAS, a gente teve uma facilidade agora na pandemia por reunir as pessoas sem precisar do agendamento do carro, né, da instituição ou da prefeitura para ir até o local agendado. Então, a gente conseguiu ter, nesse formato aí, mais reuniões de rede, micro-rede, e mais efetivas no quesito presença. A gente conseguiu possibilitar realmente um atendimento em rede, porque a gente usou da rede para isso, né? E foi bem importante. Outra questão que a gente não pode deixar de destacar, e daí a gente já vai pensando nos rumos futuros, está relacionado a essa questão que a pandemia impulsionou, como a Jaque falou. Assim como se pensa em novas ferramentas para avaliação, também impulsionou novas ferramentas para a psicoterapia. Então, a gente viu, assim, que teve um boom no desenvolvimento de aplicativos, e daí a gente vai falando de tecnologias de informação que vão fazendo, né, uma interação com o sujeito de uma maneira assíncrona, sem precisar de um profissional ali online, mas vai fazendo essa, né, interação através, então, da inteligência artificial, que vai direcionar, talvez, o sujeito para um atendimento, sim, online, enfim. Então, a gente vê, assim, vários recursos sendo criados, além, né, de, às vezes, ferramentas que são vestíveis. Então, a gente vê, assim, que a pandemia também impulsionou nisso, né? Monitoramento, então, né, de batimentos cardíacos, né? Também a frequência, assim, de outras alterações fisiológicas começam a receber mais investimento agora, e a gente tem visto isso, né, através dos trabalhos desenvolvidos no nosso próprio programa de pós-graduação da universidade, né, na parceria aí com o PPG de informática. Então, a gente vê aplicativos sendo desenvolvidos, tecnologias vestíveis, né, e a própria questão da análise aí da efetividade da psicoterapia online. Hoje a gente já não discute mais com relação à abordagem. Se TCC funciona online ou psicanálise. A gente vê assim que os estudos estão demonstrando, né, que ambas as abordagens e talvez outras aí comecem a ser mais testadas de uma forma, né, empírica, para dizer que são efetivas também. Então, a gente vê, assim, essa mudança aí também
de mentalidade, enfim, da gente se abrindo mais para as tecnologias, utilizando recursos, então, na terapia também, né? Então, a gente vê que tem, assim, essa visibilidade maior para essa área. E com relação aos desafios, que são coisas que a gente precisa pensar mais ainda, que não está dado, é essa questão, assim, de pessoas que não têm uma familiaridade com a tecnologia, como, né, as crianças, os idosos, né, que talvez o atendimento fique difícil frente, né, a alguma situação inesperada. Daí a Jaque foi relatando, né, eu recordo de um atendimento com uma criança, e daí, então, era uma criança que já fazia terapia presencial na pandemia, passou para o online, tinha 8 anos. Tinha uma familiaridade? Tinha, mas ela não conseguia fazer uma administração da chamada, enfim, a mãe colocava ela na frente da chamada, saía, fechava a porta, né? E ela ficava sob os cuidados da mãe ou da avó. E essa mãe sai de casa, a criança fica sozinha em casa com a avó, uma idosa, e a chamada trava, a gente, né, perde, assim, a interação, porque sigo escutando, mas ela não escuta, fica desesperada, então uma sessão que era para ser terapêutica, né, desencadeou uma crise, a avó entra, tenta ajudar, então aí a gente tem que ter a criatividade para lidar com essas situações inesperadas que a tecnologia ainda nos impõe, né, de ter o telefone dessa avó para poder ligar, olha, a gente vai encerrar, enfim, ter outro recurso que não só o computador, né, mas o telefone, o contato de emergência para essas situações assim, né, porque vamos pensar assim, um paciente grave que está autorizado, então a gente fazer atendimento nesse momento, ele, né, às vezes a gente perde a conexão, e aí? Que eu tenha os contatos de emergência para conseguir acionar essa rede, ou inclusive ele, visto que a chamada eu perdi. Então, esses são os desafios ainda que a gente tem que se alertar para, quando a gente for, né, atender dessa modalidade, estar pronto aí para lidar com as situações emergenciais e também de inesperadas, porque acontece, né? Essa situação do banheiro, então, é uma questão que a Jaque falou e eu lembrei de outro atendimento, assim, porque o que acontece? Daí a gente tem uma questão do contexto, que a gente não pode deixar de considerar, né? A gente sabe que tem um impacto do contexto nas questões socioeconômicas. Então, pessoas, né, que moram numa casa que compartilham uma casa com muitas pessoas, talvez não tenham um ambiente seguro de sigilo. Então, a gente vê que esses casos agora, como tem a flexibilização e começou a acontecer para o presencial, estão acontecendo ou na modalidade híbrida ou já totalmente presencial. Mas sim, no presencial também se perde essa questão da leitura, né, como a Jaque falou, que se ganha no online. Então, assim, ainda é um desafio da gente, em alguns casos, delimitar qual seria a melhor modalidade. Então, por isso que a gente opta muitas vezes, em alguns casos, em manter no híbrido, mesmo na terapia. E uma questão, então lembrei que já teve, né, cenas assim de a senhora querer falar alguma coisa a respeito do filho que estava em casa, ela entrar no banheiro, no carro, ir para a garagem, atender a chamada no carro, porque ali seria o ambiente seguro para manutenção de sigilo. E outra questão é a qualidade da internet, né? De conseguir lidar com essas falhas, enfim, né? É um limitador ainda. E além disso, e daí a ressalva, para a gente ficar atento, como a Jaque disse, salvar lá na aba de favoritos o Conselho Federal, porque a gente está na expectativa agora, a gente vê assim, o cenário melhorando, né? Então a gente vê vários hospitais sem notificação de nenhum caso grave na UTI, enfim. Então, é provável que essa resolução, de, né, 4 de 2020, ela venha, né, ser, né, alterada por uma outra, revogada por uma outra, que vai falar especialmente desses casos graves, né, é a expectativa. Então, assim, a gente sabe que paciente com ideação suicida, transtorno depressivo maior grave, transtorno de personalidade borderline, foram os maiores desafios que a gente teve no atendimento na clínica e também lá no PAS.
onde a gente teve que recrutar muito da rede de apoio e dos outros serviços de saúde do município, por exemplo. Então, a gente vai vendo que talvez tenha alguma mudança nesse sentido a respeito dos casos a serem atendidos. E uma questão que ainda é um desafio de se pensar é sobre o atendimento de pessoas com ansiedade social. Elas têm uma adesão muito alta para a terapia online, né? Mas a gente sabe que o tratamento da ansiedade, ele depende de exposição. Então, o que que acontece? A gente está agora, nesse momento, estimulando a exposição, claro que gradativa, desses pacientes em atendimento em função da ansiedade social, para um atendimento híbrido, expondo elas, então, né, a esses contextos que talvez são, né, temidos, como um serviço, um consultório, a escola, a universidade. Então, a gente está fazendo esse movimento agora, porque ainda, né, a gente entende que são casos que vão aderir, então a gente entende que os atendimentos iniciais seriam interessantes ser mantidos assim, mas aos poucos ir propondo aí a exposição, porque a gente sabe que esse é o caminho, né. Então, eu tô preocupada com o horário, mas era mais ou menos sobre esses pontos aí que eu queria falar. Eu vi que aqui no chat surgiu a questão dos valores, né, era uma coisa, né, já que a gente tinha pontuado aqui que era uma coisa que agora a gente começa a falar, né? Mas a gente sabe que tem gastos, né? Mesmo a gente transportando todo o consultório para o online, porque muitos psicólogos fecharam os seus consultórios, né? Muitos. A gente via, né, já que sim, nos grupos, as pessoas oferecendo a sala, enfim, colegas realmente fechando, porque passaram todos os seus atendimentos para online. Porém, os custos continuam. Da plataforma segura, a gente tem que usar, né, plataformas que são criptografadas, ok que o WhatsApp é, mas como a Jaque falou, para o profissional é muito limitante fazer o atendimento do celular, inclusive para o paciente, porque fica lá a notificação e distrai, não tem por que fazer isso, né, nós profissionais. Então, a gente vai investir no computador, numa nuvem para armazenar esses prontuários, né, no ambiente seguro, enfim. Então, a gente vai fazendo um investimento, mesmo que no online. E a gente vai vendo, assim, que, claro, alguns, né, profissionais mantêm um atendimento social. Daí, sim, eu consigo manter alguns, né, pacientes no custo que é aquele real necessário para cobrir minhas despesas e opto, então, por ter alguns pacientes no atendimento social. Isso é possível, fazer essa diferenciação daí no valor. Eu acho que, né, vai por essa linha também, né? Eu só queria complementar também que a gente tem que pensar assim, né, gente, que o teu trabalho intelectual como psicólogo, sendo presencial ou sendo online, é o mesmo, percebem? Então, não vamos nos desvalorizar porque esse trabalho é online. Pelo contrário, tem muito valor aí agregado, né? Então, por mais assim, não está gastando com aluguel e tal, mas vocês estão gastando também, olha a formação que vocês estão fazendo, olha o investimento, olha a especialidade que vocês estão adquirindo, os conhecimentos. Então, isso que é o valorizado, a gente trabalha com a fala, né? Então, é com a escuta. Então, é essa escuta que está sendo cobrada e não se ela é presencial ou online, sabe? Por isso que não se discute, assim, o conselho não falou assim, vocês podem cobrar mais barato, isso não. Mas isso que a Melina comentou, assim, por uma questão social, por uma combinação com o paciente, né? Tem várias clínicas, escolas aqui da região, no Rio Grande do Sul, que cobram um valor, né, de acordo com o que a pessoa pode pagar, ou tem um valor fixo, né? Depende da clínica e escola. Então, isso tem essa combinação, mas a gente tem que valorizar o nosso trabalho também, né, gente? Eu acho que a Daiane falou uma coisa importante ali no chat, né? A economia vai estar, né, no deslocamento, enfim, né? Eu acho que é uma prática que veio para ficar. Pensando na formação, é algo que vocês precisam investir, né? Porque veio para ficar. Muitos pacientes vão procurar vocês, vão dizer assim: tu atende online? Porque eles procuram pelo online.
Então, assim, por isso que eu disse, é o alerta, acho que é uma coisa que tem que investir. A gente sabe que ainda não existe uma disciplina na nossa grade curricular que vai assim, né, atendimento, clínica online, não existe, ou avaliação online. Então, a gente tem que proporcionar esses momentos como vocês estão fazendo e ir formando, né, o conhecimento a partir dessas discussões, enfim, em sala de aula e esses encontros extras, porque veio para ficar. E uma coisa que a gente já vem discutindo também, pensando na formação, é que quem já tem um interesse em investir na clínica nessa modalidade, que busque locais de estágio que vão seguir ofertando experiência supervisionada na modalidade online. E é uma vantagem, porque nós não tivemos essa experiência supervisionada inicial, né, já que online. Então, a gente teve que descobrir muitos, né, assim, muitos descobriram sozinho, com as orientações que a gente foi encontrando e com os artigos que a gente foi lendo, os estudos, enfim. Mas vocês já vão ter a oportunidade de fazer uma formação supervisionada, né, nesse tipo de prática, né? Pode falar, Daiane. Eu fiquei pensando, né, em como, né, a família, o ambiente pode atrapalhar não só o paciente, mas também o psicólogo. Eu tenho experiência, assim, acontece de às vezes a minha psicóloga me atender e, sem querer, uma filhinha pequena invadir aquele espaço. E às vezes é algo que a gente não consegue controlar, né? E às vezes aquilo ali a gente perde, né, o que a gente tá conversando, o que a gente tá falando e atrapalha, né, de certa forma. Mas eu fiquei pensando muito nisso, não só por parte do paciente, mas também o ambiente que a gente vai escolher e vai, né, propiciar para aquele atendimento, né? E não é nem só filho, né, gente? É até construção do vizinho, é som, é barulho, várias coisas, né? Exato, e por isso que não é para todo mundo. Então, não é uma prática que veio para substituir, né? Veio para quem se adapta a, consegue lidar com essas questões que são interferências externas, né, do ambiente. Então, não são para todos os casos, né? E fiquei pensando agora no que tu falou, Daiane, bem importante essa questão da nossa proteção, né? A gente fica falando, que o indivíduo tem que estar num ambiente seguro, enfim, orientar a usar o fone, mas o quanto que a gente também tem que orientar o sujeito de uma forma, através, muitas vezes, do nosso próprio contrato que a gente vai estabelecer, né? De que ele tem que garantir que a gente também vai estar sendo acolhido no ambiente seguro, atendido no ambiente seguro, né? Não no meio da sala, onde está toda a família interagindo, enfim, e expondo ou gravando, né? Então a gente tem que ter muito cuidado também com a nossa imagem. E isso deve estar, né, constando lá no contrato que a gente entrega e assina junto com o paciente. Pra gente se preservar também, porque a gente se expõe no online. É um risco. Assim como é risco também no presencial, não tenho dúvidas, né? Do gravador no bolso, enfim. Mas por isso que isso tem que estar em contrato, sempre. Sim. Tem uma coisa, agora a Daiane botou ali que online tem meios que facilitam as gravações. Você sabe que a gente não pode gravar, né? Tem essa limitação, assim, tanto presencialmente, tu não pode filmar o paciente, gravar, quanto online, tem que cuidar disso, a gente não pode fazer gravação. E vocês já pensaram se essas gravações vão para a rede, né? Vocês vão ter um problema ético aí bem... Porque uma coisa assim, vocês têm lá a cartilha do Código de Ética Profissional, a gente segue a mesma cartilha lá do Código de Ética Profissional, né? Tanto para atendimento presencial quanto online. Vocês têm uma cadeira de ética, né, para se discutir isso.
Então, é a mesma ética, a gente tem que seguir. Então, a gente não pode gravar, a não ser que seja para pesquisa, mas que daí passa por um comitê de ética, e você sabe aí, burocracia, que é um comitê de ética para tu gravar, para analisar sessões para pesquisa. Aí sim, mas para atendimento a gente não pode gravar, tá? Eu fiquei pensando... Ai, desculpa, Pode falar, Daiane, depois eu falo. Eu fiquei pensando nas terapias, assim, que são em grupo, nos estágios, muitas vezes, né, que a gente acaba fazendo, acho que é o básico, né, que tem. Imagina uma sala com adolescentes. Eles também têm essa facilidade, né, para fazer. Por isso que eu pensei na gravação, né. Acaba expondo, né, o outro que tá ali junto, tudo mais. É algo bem complicado, né. E isso é uma coisa que nos preocupa, e lá no PAS não foi diferente, Daiane, tanto é que os grupos de adolescentes já estão no presencial. Muito em função da questão do sigilo nas casas, enfim, né? Aí é que tá, daí tem um fator do contexto que eu falava antes, né? A gente sabe que os adolescentes se sentem melhor se tem um ambiente favorável. Mas tem alguns, e a grande maioria que estavam nos grupos, logo toparam voltar para o presencial quando foi flexibilizado. Então já está no presencial, a gente não faz mais grupo online. Só treinamentos daí de pais, né? Esses grupos específicos, assim. Mas com criança e adolescente. Não sei se o pessoal que está aqui quietinho tem alguma pergunta, algum comentário, quer escrever aqui no chat. Prof. Melina estava falando dos contratos, né? Como é que isso está funcionando agora no online? Tipo, faz assinatura digital ou combina um cômodo para isso? Antes da pandemia, né, Maeli, o ideal, mesmo assim, eu trabalho com terapia online e eu vou começar o atendimento. O ideal sempre era a gente fazer a primeira presencial, aí tinha a assinatura do contrato e as outras seguiam online, né? Daí era mais facilitado. Mas agora, então, segue no online, e daí faz, né, pela assinatura digital, enfim. A Luciane está fazendo uma pergunta aqui interessante, se todo qualquer atendimento tem que fazer um contrato. O ideal é que sim, né, Luciane? O ideal é que sim. Mas a gente vê que na prática, né, nem todos os profissionais aderem ao estabelecimento de um contrato físico formal, né? O ideal seria que sim, assim a gente teria mais cuidado, né, com os nossos, né, com o nosso trabalho, com as nossas questões éticas também. Eu até ia perguntar isso, porque até fiquei um pouco preocupada, porque eu faço terapia online, né? E a minha psicóloga não tem nenhum contrato. Agora eu fiquei assim. É porque não é obrigatório, eu também faço, eu aí não eu assinei nenhum contrato. fiquei um pouco assustada, um pouco preocupada, mas tá tudo bem. Mas gurias, elas não fizeram um contrato verbal, assim, olha, as consultas vão acontecer, toda... Não, eu ia comentar, assim. Isso é um contrato também. Tanto tempo, como, né, estaria num contrato. Daí, como agora a menina falou da assinatura digital, eu fiquei pensativa. Mas sabe que a Luciane perguntou ali se pode exigir. Pode exigir sim, Luciane, porque o contrato, na verdade, também é uma segurança de, por exemplo, assim, se eu faltar a consulta porque eu estava doente, eu tenho que pagar ou não tenho que pagar, né? E se é Natal, no dia da minha consulta, eu tenho que pagar ou não tenho que pagar? Porque alguns profissionais cobram, né, gente? A gente não pode faltar, o profissional pode, a gente não, né? Então, esses contratos para assegurar essas questões. Porque muitos psicólogos, infelizmente, eu tinha um professor que falava, todo psicólogo um dia vai sofrer um calote. Tinha um professor que sempre falava isso. E aí esse contrato te assegura do calote, né?
E também para ficar claro os limites até onde pode ir. E o WhatsApp, infelizmente, gente, abriu as portas dos infernos para os psicólogos, porque o paciente manda mensagem a qualquer hora do dia, da noite, tá na deprê, manda mensagem, já recebi mensagem de bêbado de madrugada, coisas assim, né? Então, as pessoas também perdem os limites com o online, sabe? Então, que no presencial eu nunca sofri isso, agora no online eu tenho sofrido. Então, o contrato é bom para estabelecer os limites, assim, qual é o teu horário de disponibilidade, tudo assim. Assegura os dois lados, Lu, isso mesmo. Exato. Mas, né, já que eu acho que vamos pensar assim no nosso início, assim, por muito tempo a gente teve muita sorte com relação aos calotes, porque não é uma coisa que a gente sai da graduação fazendo contrato, a gente sai atendendo sem, enfim, e não é todos os casos, mas, né, enfim, é uma dica para quem for atender, especialmente online. Por conta dessas questões mais de gravação, sigilo, daí tá exposto lá, né? Mas Até a questão do WhatsApp, né? Pode ser colocado no contrato. exato. Entrar em contato apenas para marcação de horário, né? Situações de emergência e colocar a qualidade da emergência, né? Emergência é muito amplo, assim, às vezes a pessoa... Tem isso, o que a pessoa define como emergência, porque eu já recebi assim, Jacqueline, preciso falar contigo urgente, e aí eu sabia que a paciente era um paciente de risco, né? Aí falei com a mãe dela, o que foi? Não, ela foi no shopping e gastou muito hoje. Ai, gente, se isso é uma emergência, né? Estamos todos fadados à emergência, né? Por favor. Uma última perguntinha, assim, mais a título de curiosidade. Teve algum paciente que vocês atendiam antes da pandemia e que com essa migração para online teve que interromper porque não conseguiu sustentar o processo? No PAS, vários idosos não conseguiram se adaptar. Aí o que a gente fez? Encaminhou para o CAPS, mas na época o CAPS também estava com uma demanda altíssima, como se encontra hoje. Então a gente tem um apoio dos profissionais credenciados, que são alunos que fizeram a graduação na Unicinos, que podem fazer um contrato com o PAS e se credenciar, cobrando daí esse valor social que eu falava. Então, eles recebem o encaminhamento e cobram R$50 a consulta. Inclusive, alunos da graduação, vocês podem fazer esse pedido através do PAS para serem atendidos pelos profissionais credenciados. Então, vários idosos se organizaram financeiramente para serem atendidos, aqueles que tinham condições, né, por esses profissionais credenciados que já atendiam à época presencial, diferente, né, do PAS. Ou então, através daqueles planos de cartão, assim, né, que viabilizam consultas mais em contas. Mas vários idosos, criança também. Maeli, agora eu lembro de crianças, assim, também, por ter essa dificuldade do contexto, sabe? E daí a gente fez a indicação. E daí agora, como a gente tá voltando, vários pedidos para retorno para o presencial. Mas tiveram mais crianças, mas na grande maioria idosos. Eu não entendi a pergunta da Day ali no chat sobre as avaliações são realizadas durante a consulta online ou tem outros meios? Ou pode passar o link e fazer um preenchimento, né, as respostas. Não sei se eu perdi esse detalhe, mas eu fiquei pensando na garantia daí que vai se ter daquele paciente estar respondendo aquelas questões, né? Isso é um cuidado que se tem que ter, assim, que não ele mandou para um amigo psicólogo responder, porque isso pode acontecer, né, gente, infelizmente. Então, para assegurar
eles mandam o link e aí fica com a câmera ligada respondendo, ou tem algumas formas da gente acompanhar simultaneamente na plataforma, depende do teste da plataforma. Aí tu consegue ver o tempo, o horário que ele acessou, quando ele terminou, se ele marcou e desmarcou, sabe? Tu consegue ver esses detalhes, mas aí depende Tipo do prova no teste. Moodle, né, Jaque? Isso, tipo prova no Moodle. Quantas tentativas o aluno fez? Que horário ele acessou? Que horário ele parou de acessar? Dá para ver, assim, isso para acompanhar. E a Aline perguntou das devolutivas, pode ser feita online ou preferencialmente deve ser feita presencial? Assim, Aline, eu acho melhor, gente, dependendo do conteúdo da avaliação, ser presencial, sabe? Ainda mais quando envolve um diagnóstico, ou quando envolve um diagnóstico, às vezes, assim, que vai exigir um tratamento contínuo, sabe? O presencial é aquele calorzinho no coração, né? Faz diferença. E aí, quando tu dá um online, às vezes a pessoa não entende, trava a conexão, blá, né? E aí tu não conseguiu dar aquela devolutiva que tu queria dar. E às vezes as entrevistas devolutivas na avaliação psicológica, às vezes precisa de mais de uma consulta para tu passar toda a informação que tu precisa para aquela pessoa. Então, até dá para fazer online, mas preferencialmente, se vocês puderem, né? Claro, sempre avalie a situação. Já aconteceu, por exemplo, de paciente que daí foi viajar, ia lá no outro lugar onde ele estava, ele precisava do laudo, né? Então, eu não ia fazer ele comprar uma viagem para vir até Porto Alegre para eu atender ele, não tinha cabimento. Mas aí eu combinei, ó, então vamos fazer em 2 momentos, e nesse segundo momento eu te envio o documento, daí com assinatura digital, tudo, né, criptografado, para ter certeza que vai chegar para ele, né. A Jaque travou, né? Eu ia Vamos esperar ela voltar. Mas eu ia complementar. Essa questão é bem interessante que a Aline fez. Eu acho que salvo aqueles casos, assim, que tu não precisa entregar a avaliação completa, mas tu tem que fazer uma devolutiva, tipo a escola, né? Uma professora particular que atende, a psicopedagoga, né? Quando são esses casos que tu não vai entregar a avaliação completa, tava falando, né, Jaque, eu ia complementar, já que tu caiu, travou. E não foi combinado. Eu achei que interessante essa questão, porque eu acho que a devolução para a escola, para o profissional psiquiatra, para o neurologista, pode ser online. Agora, para a família, por exemplo, no caso de criança, né? É melhor presencial. Para a própria criança também, né? Ou adolescente. Mas essas outras pessoas, né, da rede de atendimento, talvez possa ser online. Não sei se tem mais alguma dúvida. Daqui a pouco o pessoal tem que sair dessa sala e ir para outra sala que é da aula, né? Acho que a gente podia ir encerrando se não tem mais nenhuma dúvida. Mas queria agradecer, prof, vocês duas, pela disponibilidade, por toda a combinação, né? Que teve que ter sido feito como em dupla, né? É uma combinação a mais. Mas muito obrigada e com certeza a gente vai chamar vocês para os próximos eventos, as ajudinhas básicas que vocês estão nos dando. Muito obrigada. E um bom restinho de semana para todos aqui presentes. A gravação desse evento depois vai estar disponível no link do Instagram da Liga, então quem perdeu e quer relembrar algum assunto vai estar lá disponível. E é isso, até as próximas. Muito obrigada por tudo. Agradeço o convite. Obrigada. Agradeço o convite também. E lá na oficina de avaliações de psicologia a gente discute esses pontos também. Então, quem não fez ainda essa oficina, faz lá com a gente, que a gente discute de novo esses pontos. Tá bom, gente? Uma boa semana para todo mundo e sobrevivam ao grau D. Eu ia dizer, boa semana, vai dar bom tudo grau B. certo. Obrigada, gente. Certo. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Boa semana.